A mensagem de hoje tem como tema o grande tribunal. Tá? Nós vimos agora no Brasil algo que nós nunca tínhamos visto. Né, Lars? Nesses 60 anos, nunca vimos um presidente ser condenado como o Bolsonaro foi condenado nesses dias. Sim? Um julgamento do Supremo Tribunal Federal detonado. Acabaram com esse presidente. Com a direita. A esquerda quer de qualquer maneira tomar o poder. O mundo está sem. A coisa está perigosa, meus irmãos. China, Rússia. Não sei o que será do mundo daqui em breve. Mas eu quero falar hoje de um grande tribunal, não desses homens, como no Brasil. Não desses. Mas um outro. Maior. Lá, todo o império das trevas esteve presente. E eles queriam que o homem fosse condenado, que Deus fosse condenado também. Qual crime Deus cometeu? Ele cometeu, segundo as trevas, o crime de amar os pecadores e absolver os pecadores. Satanás tem muitas armas, muitos argumentos. Ele é um promotor de justiça impiedoso que vai contra. Ele queria provar que Deus estava descumprindo a lei. Que Deus é injusto, é imparcial. É parcial. Porque Deus quer fazer como Ele quer, sem justificativa. Lá nesse tribunal do Calvário, ocorreu o maior tribunal de todos os tempos. Algo que nunca foi visto e jamais foi repetido. O destino dos homens estava em jogo nesse dia, nesse tribunal. Poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas pregam isso, mas aquele dia foi um grande dia. Para você e para mim, para todos. Lá estava presente o acusador que se chama Satanás. Apocalipse 12:10 fala sobre isso. Ele é o acusador dos irmãos. Ele estava lá com unhas intensas, sangue nos olhos. O nosso grande advogado, Jesus, o justo, 1 João 2:1, estava lá. E o juiz de toda a terra, Deus, estava lá. Também, inclusive, para ser julgado por Satanás. Nunca houve um tribunal tão significativo e expressivo em todo o universo, e é por isso que eu estou chamando de o grande tribunal de todos os tempos. O Brasil comemora o dia da independência. Que dia que é agora? Dia da independência? 7 de setembro. Oh, certo? 7 de setembro. Tem desfile e tal. Dia da independência. Sim? Sim, sim. Os Estados Unidos, eles comemoram o Independence Day, dia 4 de julho. São patriotas do americanos. Qualquer jogo, seja basquete, futebol americano, qualquer coisa, no início, lá o americano coloca música que sabe empolgar, mas chega na hora do hino nacional, todo mundo levanta, os jovens começam a cantar o hino nacional com todo o respeito. Olha, qualquer jogo. Eu fiquei admirado. Patriotismo forte lá. Eles comemoram o dia da independência deles. A África do Sul, politicamente, foi emancipada em 1910 da Inglaterra. Mas o que eles mais comemoram foi a libertação do regime do apartheid,
que era a segregação racial. Em Soweto, um bairro de Joanesburgo, os africanos não tinham direito. Era uma outra classe. Eles não podiam participar de muitas coisas da sociedade. Os ingleses dominavam. Havia opressão, pobreza. A coisa era complicada. Mas Nelson Mandela se levantou em prol do seu povo e lutou. Só que ele foi preso, ficou 27 anos na prisão e só foi solto em 11 de fevereiro de 1990, aos 71 anos. Muitos ouviram essa notícia. Eu me lembro. Lá no bairro de Soweto, muitos negros foram mortos. E ainda hoje, Lárcio, tem a casinha onde Nelson Mandela morou. E nós vamos lá conhecer essa casa. Sul-africanos comemoram a vitória contra o regime da segregação racial. Muitos povos têm seus dias de independência. Porém, o que eu não entendo, Marie, é porque que não se fala, não se vibra, não se louva, porque houve o grande dia da independência do homem naquele tribunal do Calvário. Porque tão poucos pregam esse dia memorável, maravilhoso, onde o homem que era escravo do pecado, condenado à morte, ao inferno, naquele dia ele foi liberto. Hoje, entendendo com alegria, eu posso dizer que aquele foi o grande dia para mim. Não foi 7 de setembro. Foi lá no tribunal do Calvário. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz assim: 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia! Isso tem valor. Isso faz diferença na tua vida. Você ficou mais feliz com a 7 de setembro? Mas por ser liberto só. Está vendo? Porque que eu chamo de um grande dia, o grande tribunal. É a maior, mais maravilhosa libertação que se pode ter e conhecer. E é por isso que eu digo, a cruz não pode ser esquecida, meus irmãos. Quando você ouve uma mensagem da cruz aqui, neste lugar, não é pouca coisa. Um líder me procurou ontem. Ele falou: no meu estado nunca ninguém prega a cruz. O pastor veio falar com a gente. Santa Catarina. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos cativos, prisioneiros do império das trevas. É Bíblia, meus irmãos. Mas lá naquele grande tribunal, nosso rei nos libertou. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Jesus é o meu herói. É o meu libertador. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos libertou do império das trevas. Houve libertação. Isto tem valor. Isto tem valor. Nós não sabemos exatamente o que é escravidão. O que é estar condenado à morte.
Que o Espírito Santo possa despertar você da grande obra da cruz para te libertar do poder, do pecado e da morte. Tudo porque um advogado se levantou. Em 1981, eu estava no escritório de advocacia perto da Praça da Sé, em São Paulo. Às 2 da tarde, entra um senhor coreano de uns 50 anos. O advogado com quem eu trabalhava não estava presente. Eu era um estagiário da Ordem dos Pastores, tinha carteirinha da Ordem dos Pastores, mas ainda não era formado. E aquele senhor entrou, mas desesperado, porque ele tinha uma audiência com o juiz e não tinha ninguém para representá-lo, o senhor coreano. Ele estava tão desesperado, e eu não vendo outra coisa, por compaixão, eu fui representá-lo. E Deus foi tão gracioso que o juiz se simpatizou comigo, e liberou tudo rapidamente, tudo correu certinho. E eu estou orgulhoso, né? Voltando para o escritório, porque eu queria que o advogado voltasse rápido para pagar aquele mês, porque era o último dia da mensalidade da faculdade e eu não tinha um centavo no bolso. E quando eu estava indo, orando, aquele senhor me alcança. Eu levei um susto. Centro de São Paulo, uma pessoa vem e chama e toca no seu braço, você leva susto, né? Eu levei um susto, mas eu logo reconheci aquele senhor, porque os olhos dele brilhavam. E ele segurou minha mão com as 2 mãos dele assim, olhando para mim, agradecia. Ele agradecia muito por eu ter sido representante legal para ele. E ele tirou um envelope, colocou nas minhas mãos, olhando, agradecendo e foi embora. Abri o envelope e contei. Nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Era o valor exato da mensalidade da faculdade. Eu não tinha dúvidas que veio logo. Eu corri para o banco mais próximo, na Avenida Liberdade, Unibanco naquela época. Quando o guarda do banco deles já estava fechando, estava me faltando um tanto assim de acabar de fechar, eu segurei e falei, por favor, eu preciso pagar. Rapidamente ele abriu, deixou eu entrar, paguei, em 2 minutos estava lá fora, chorando na calçada, porque eu sabia que foi obra da graça de Deus. O que eu não esqueço foi o olhar daquele homem, porque naquele dia ele teve um representante. E é nesse espírito que eu estou falando hoje. A minha alegria e foi. Porque no grande tribunal, o nosso advogado estava lá. Ele nos representou perfeitamente. O acusador, o promotor, o advogado, o defensor, o juiz, o nosso Deus. Lá estavam. O acusador. A lei diz: o salário do pecado é a morte. Eles pecaram. Eles merecem a morte. É lei. Tá certo? Tá certo. Se o homem pecou, deve morrer. Se Deus é absoluto, Deus é injusto. Onde está a santidade e a justiça de Deus? O diabo queria, Anderson, que os homens sofressem a mesma pena que ele, condenação eterna. O diabo estava com sangue nos olhos mesmo.
Sabe o que ele tinha em mãos? Marcos. Libelo. O que é libelo? Gabriel. Libelo no vocabulário jurídico. É um pequeno livro, uma anotação das acusações para serem apresentadas perante o juiz. O outro pega aquilo e lê para condenar os indiciados, a fim de se tornarem réus, condenados. No latim significa um pequeno livro, mas eu acho que tinha muita coisa escrita lá no livro de Satanás. Talvez você não tenha percebido, mas sua vida estava em jogo naquele dia. No grande tribunal, após as acusações, entra o nosso advogado, Jesus Cristo. 1 João 2,1 fala que ele é o nosso advogado. Eu advoguei por um tempo. Às vezes passava uma madrugada preparando tudo por escrito para o julgamento. E hoje eu vejo que o nosso advogado não brincou. Ele levou muito a sério a nossa defesa. Ele preparou antes mesmo da fundação do mundo. Pode uma coisa dessa? Para mim, então, Jesus Cristo, nosso advogado, foi perfeito. Foi como um jogo de xadrez. Espiões, torre, bispo, cavalo, rainha, rei, tudo aqui certinho. O cavalo começa a dar os seus lances, peãozinho, o bispo fica aqui, cheio. O lado direito do rei ele não pode mexer porque está a rainha, na frente não pode mexer porque está o peão, só tem como mexer na sua diagonal esquerda, exatamente onde a peça do bispo está apontando e ele não pode. O jogador de xadrez ele prepara passo por passo até chegar ao checkmate, onde não tem mais saída. Acabou o jogo. Game over. Eu vejo a coisa assim. Nosso advogado, extremamente competente, esmagou a cabeça de Satanás ali. Apocalipse fala que ele saiu para vencer. É maravilhoso. É maravilhoso. Ele venceu. E pouco antes, em João 12:31, Jesus havia dito o seguinte, antes do julgamento, João 12:31. Jesus se preparou tão bem que ele diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe será expulso. Ele vai ser derrotado. Foi derrotado. O grande dia chegou e lá está. Tudo foi determinado nesse grande tribunal. A morte ou a vida, a salvação ou a condenação. O que estava em jogo foi decidido. Tudo dependia do advogado. Ele não falou. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero correr. Colossenses capítulo 2.
Colossenses 2, de 3 a 15. Nós vamos ler para ver o que aconteceu naquele dia na mesa. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, vírgula, perdoando todos os vossos delitos, crimes, pecados, toda dívida, tudo aquilo que Satanás havia anotado no seu libelo, tudo que era contra nós, Jesus, pum, limpou, perdoou, vírgula, ponto e vírgula, tendo cancelado o escrito de dívida, toda aquela coisa contrária foi rasgada, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Tudo que era contra nós, que era para nos perdonar, nos condenar, Jesus rasgou, tirou, pregou na cruz, acabou com qualquer tentativa do acusador. Naquele tribunal, Jesus arrasou. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Acabou. Vence. Esse foi o resultado naquele grande tribunal. Completa derrota do diabo. Por isso que eu gosto de Apocalipse 6:2. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Aí fala assim, e ele saiu vencendo, e para vencer. O nosso advogado, o nosso Senhor não é qualquer um. Ele é o vencedor. E com ele somos mais que vencedores. Sabe o que aconteceu? Aí, naquele tribunal, o nosso advogado gritou: detesta! Isso é pago! Não tem dívida! Não tem uma brecha! Não tem um motivo mais para Satanás acusar você. Está tudo limpo. Acabou. Quebrou os seus aguilhões, os ferrões, os argumentos. Satanás ficou detonado. Vitória. A obra da cruz foi completa e perfeita. Tudo porque houve um elemento. Qual foi esse elemento? O sangue da cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Houve toda essa vitória, mas houve um preço, meus irmãos. Colossenses 1, 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
Marcia, o sangue da cruz vai quebrar. Decisiva, final, vencedora. Pá! O acusador não tinha absolutamente mais nada o que fazer. Acabou. Nesse grande tribunal, todos os argumentos, todo o império satânico foi por água abaixo. Ali, o próprio Deus sendo acusado de injusto, Deus provou a sua justiça. Romanos 3, 25. Por causa do sangue da cruz, o pagamento a quem Deus propôs no seu sangue, com a propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. O diabo olhou para Deus, o juiz abaixou a cabeça, colocou o rabo entre as pernas e saiu de mim. O sangue da cruz foi a manifestação da justiça de Deus. O salmista já celebrava isso lá no Salmo 98, 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. A Velho Testamento já se alegrava da vitória da cruz. Essa igreja precisa aprender a fazer isso também, porque ela foi resgatada, foi liberta, foi salva, foi justificada, em breve será glorificada, porque naquele tribunal o nosso advogado venceu. Toda esperança se resume no Cristo crucificado e glorificado. É por essa razão que o apóstolo Paulo só gloriava na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você crê naquilo que houve naquele tribunal do Calvário, onde você estava presente, onde o Senhor te atraiu e te fez morrer com Ele, para que aquele sangue dele te justificasse de todos os seus pecados, e Satanás não pudesse mais te acusar, e Deus pudesse te justificar. Tudo bem? Falou, isso, acabou a briga. Tudo isso é precioso para você. Essa igreja crê na inclusão da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Eu só creio que essa igreja é vencedora. Agora essa igreja não precisa mais temer a ira vindoura, o juízo final, porque naquele grande tribunal tudo foi pago, tudo foi feito. Agora temos vida em abundância, e em breve teremos vida eterna. Tudo foi feito com excelência, e esta igreja pode desfrutar de paz e segurança eterna. Vocês pensam que vocês são pouca coisa, né? Eu vejo um privilégio, viu? Eu vejo vocês muito abençoados, escolhidos por Deus. O apóstolo Pedro, conhecendo a vitória da cruz, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito Deus e Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua única misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no dia inteiro. Para mim, Ivone, a igreja que conhece a obra da cruz
é uma igreja feliz. O sangue da cruz trouxe libertação, salvação, regeneração, justificação, está realizando a santificação e em breve realizará a glorificação. É tudo, irmão de maneira, que a igreja precisa. Tudo. Tudo. Tudo foi feito com excelência pelo Senhor da cruz. É por isso que eu dou toda a honra e toda a glória a Ele para todo sempre. O rei Saul, ele foi destronado, sim ou não? Perdeu o trono, sim ou não? O rei Saul, sim, consultou até no necromante, Deus o rejeitou. Quem ele colocou no lugar? Davi. Mas sabia, Joshua, que por 10 anos o rei Saul perseguiu o rei. Mas conhecemos a história. Rei Saul foi morto. Davi foi improvisado. Satanás já foi derrotado. Ele ainda perturba alguns que não são justificados e santificados. Mas em breve ele será destruído. E os eleitos reinarão. Não precisa ficar com medo. Depois daquele grande tribunal, não há nada que possa te botar medo neste mundo. Nada! Em breve nós vamos reinar, cara. 2 Timóteo 2, 11 e 12. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele, reinaremos. Mensagem de hoje, querida igreja, tenha bom reino. Tudo foi pago naquele tribunal. Vamos seguir com alegria, meus irmãos. Bom ânimo. Esperança. Em breve, Cristo voltará. Maranata! Vem, Senhor Jesus. Ele venceu. E com Ele, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A vitória já foi alcançada. Creia na obra da cruz. Bora lá. Bora. Não é o tamanho da igreja, mas a igreja crucificada, ressurreta, que está em Cristo e Cristo está nela. Isso sim é que importa. E isso nós temos. Amém? Tem muitos da PIB de Londrina no Congresso. Sabem como a igreja é grande. Mas mais do que isso, o mais importante, que o sonho já está realizado. Cristo vive em nós. Amém? Eu estou animado. Oh, glória. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.